deixo o abraço agora de vocês, da Igreja de Pinheiros, pastor Arival, toda a nossa equipe pastoral, todos os nossos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, uma igreja que tem um coração missionário, tem uma ação missionária, e também o abraço de todos que fazem o Instituto Bíblico do Norte, o IBN, sintam-se todos abraçados. Quero aproveitar e agradecer o convite honroso de estar na conferência missionária com vocês, e com uma temática totalmente missionária, né? Até confins do mundo, até os confins da terra. E desde sexta-feira nós estamos trabalhando esse tema. Primeiro, nós tratamos da natureza missionária da igreja. Toda igreja é missionária. Ela precisa ser missionária. Tratamos também, hoje pela manhã, de que igreja é o departamento pessoal de Deus na missão. Deus usa pessoas. E agora eu quero fechar com vocês com o tema: o maior desafio missionário da igreja, imitar a Cristo. O maior desafio missionário da igreja é imitar a Cristo. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro é algo que o Senhor, em toda a história, Ele levantou no montante correto, e quando Ele dá em abundância. Não é dinheiro. Não é falta de estratégias. Nós devíamos fazer assim ou assim. Mas o maior desafio missionário de uma igreja é imitar o Senhor e Salvador dessa igreja. Então, imitar a Cristo, irmãos, é o maior desafio. Quando a gente usa a palavra imitar, logo vem na nossa mente o pior dessa palavra, o sentido pejorativo dessa palavra, que é imitação, no sentido de algo que não é original, algo que é falsificado, né? Nós vemos aí as pessoas que gostam de usar roupa de marca. É isso, e tem cada roupa que você não precisa nem dizer. Olhou a etiqueta, você já diz: olha ali, fulano só usa roupa de marca. Mas tem muita gente que usa roupa da 25 de março, lá em São Paulo, que também tem a mesma logo, mas não é original. Um dia eu ganhei de uma SAF do Rio de Janeiro, num trabalho missionário, uma camisa Lacoste. Camisa linda, durou demais, mas original. Aí eu fui para um trabalho lá em Recife, na igreja lá em Recife, e um amigo, um presbítero, cantor também, um comerciante, um homem de Deus, ele ia aqui ensaiar, eu sentei do lado dele, e aí ele olhou para mim, olhou a camisa que eu estava, Lacoste. E aí ele olhou para mim com um sorriso e disse: ou foi uma SAF rica que te deu, ou é da 25 de março. Aí eu disse: vejo que tu és profeta. Irmãos, o sentido da palavra imitar, no texto que nós vamos ler, é reproduzir a partir de. Então, por isso que nós temos tantas coisas originais que foram reproduzidas, e muitas pessoas podem usar aquilo como original. Então, original, ou imitar, no sentido bíblico, é reproduzir a partir de. Então, abra sua Bíblia, aí em 1 Coríntios, vamos ler do capítulo 10, do verso 32, 33 e o verso 1 do capítulo 11. Mesmo assentados, mas reverentemente, vamos ver umas das palavras mais ousadas do apóstolo Paulo. Uma das palavras mais ousadas que um crente, que um líder, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus pode proferir na sua carreira cristã. 1 Coríntios, capítulo 10, 32, 33 e depois o verso 1 do capítulo 11. Vamos fazer a leitura todos em conjuntos, bem forte. Diz assim a palavra do Senhor:
não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo foi o plantador daquela igreja. Paulo foi aquele que Deus enviou para a cidade de Corinto, para ali iniciar a plantação daquela igreja. E ele foi ali entre o ano 50 e 51, ele foi aquele homem que labutou para pregar o evangelho, testemunhar a respeito de Cristo, e ver uma igreja grande, pungente, crescendo naquela cidade. Uma cidade cosmopolita, portuária, uma cidade estratégica, uma cidade que passava gente, mercadorias, advinda de praticamente todo mundo conhecido. Mas depois Paulo sai daquela cidade, vai para outras frentes de trabalho, para outras jornadas missionárias. E aí ele ouve, entre 3 e 4 anos depois, ele ouve notícias daquela igreja. Ele ouve diversas notícias. Primeiro, entre os parentes de Cloe, está lá no capítulo 1 da carta, no verso 11. Ele recebe notícia. Cloe era um crente muito influente em Corinto, preocupado com a igreja, próximo de Paulo, e ele envia a Paulo, ele dá notícia através da casa dele, do que estava acontecendo com aquela igreja. Mas também depois a liderança daquela igreja, conforme lá no capítulo 7 de Coríntios, no verso 1 dessa primeira carta, a igreja manda uma carta para Paulo, também comunicando coisas que estavam acontecendo no meio da igreja, coisas estranhas, do tipo divisões internas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Uma igreja que foi pregada, unida pelo Evangelho, tendo Cristo como cabeça, tendo um pastor de teologia profunda, de grande conhecimento, e um ardor no coração pelo Evangelho, como Paulo, que se doou, que passou de perseguidor da igreja a perseguido por causa da igreja. Uma conversão maravilhosa, uma mudança de rota, um homem educado, um homem que tinha conhecimentos profundos. Agora ele ouve falar da divisão da igreja, imoralidades dentro da igreja, confusão doutrinárias, abusos litúrgicos, tudo acontecendo na igreja. E aí Paulo começa a escrever a sua carta. E ele vai tratando de diversos assuntos para aquela igreja, como um pastor apaixonado, como alguém que viveu com eles. E ele, escrevendo, chega aí no capítulo 10, ele vai tratar de vários assuntos, mas no capítulo 11, no verso 1, ele abre a sua vida para a igreja, e num rompante de muita coragem, ele diz para a igreja: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo simplesmente está dizendo para aquela igreja: vocês não andaram fisicamente com Cristo, eu também não. Vocês não andaram e fizeram com Ele um ministério durante o período do qual Ele publicamente expôs a sua vida e começou a pregar conjuntamente com seus discípulos, chamados apóstolos, do qual Ele é chamado fora de tempo. Mas Paulo está dizendo: eu também não. Mas se vocês querem conhecer a Cristo, olhem para a minha vida. Vocês me conheceram. Eu vivi entre vocês. Vocês conheceram o meu procedimento entre vocês. E ele agora se expõe e diz para aquela igreja: seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você sabe que muita confusão que tem na igreja
é porque a gente perde a visão de Cristo e passa a pegar pessoas. Se nós vemos para a igreja por causa de Cristo, eu nunca vou sair da igreja. Mas se eu vou para a igreja por causa de pessoas, ou de personalidades, porque não falta hoje na igreja personalidades. Aí eu vou me decepcionar um dia, e aí eu deixo a igreja, aí eu abandono a fé, aí eu encerro minha carreira. Paulo está dizendo para aquela igreja, embora ela estivesse com tantos problemas, ela deveria olhar para a vida dele, porque a vida dele refletia Cristo, o cabeça da igreja, é o cabeça do corpo da igreja. Lá no capítulo 12, você vê Paulo falando da unidade orgânica da igreja. Não pode haver divisão na igreja, é um corpo, é um só corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E aqui ele nos dá alguns caminhos para imitarmos a Cristo, porque não é fácil. O padrão de Cristo é altíssimo. Quando a gente dá algumas palestras, principalmente para jovens, e jovens gostam de assuntos complexos, e às vezes a gente perguntava, ou faz pergunta na hora, alguém pergunta assim: pastor, qual é o limite? E a gente geralmente quer explicar qual é o limite, enquanto a gente devia só dizer: meu irmão, não ande no limite, ande no centro. É o lugar mais seguro de nós andarmos, é pelo centro. E aqui Paulo vai centralizar a igreja, vai colocar a igreja, vai responder à igreja a respeito de como ser o imitador de Cristo, que é o maior desafio missionário. Primeiro, fuja da idolatria. Você pode repetir comigo bem forte? Fuja da idolatria. Eu quero ouvir só vocês agora. Irmãos, idolatria não é só santo não, de imagem. Idolatria não é só algo que é construído pelas mãos dos homens, com a intenção de exercer religiosidade. Guarde isso na sua cabeça. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Cristo na sua e na minha vida. Tudo que ocupa o lugar de Cristo na vida do cristão é idolatria. Nós somos naturalmente fabricantes de deuses. Nós temos uma necessidade de fabricar deuses, a começar com a nossa própria vaidade. Há pessoas que se adoram. Há pessoas que sacrificam-se fisicamente, esteticamente, por causa de um padrão de beleza incutido, e ela passa a adorar a sua própria imagem, porque nós somos seres espirituais, nós temos carência de adorar. Não é estranho você chegar em tribos tão distantes que adoram o rio, que adoram a lua, que adoram o sol, que adoram os animais. Você vai à Índia, vai a alguns templos hindus, você vê um lugar completamente tomado de ratos. E não se pode acabar como praga, porque para eles é uma manifestação divina. Nós somos seres feitos para adorar. É por isso que Paulo, ele começa no verso 14 do capítulo 10, dizendo o seguinte, presta atenção. Portanto, meus amados, ele está falando para a igreja, fugi da idolatria. Falo como criteriosos, julgai, vós mesmo que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai
ó Israel, segundo a carne. Não é certo aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Irmãos, há muitas pessoas brincando, participando do pão, participando do cálice, participando da comunhão, se identificando como igreja, parte do corpo, mas o coração está cheio de idolatria. Paulo, ele diz de forma tão veemente: eu não quero que vos torneis associados a demônios. O povo presbiteriano se arrepia todo quando fala em demônio. O pentecostal já está acostumado. Mas o povo reformado falou em demônio. Acabou, que negócio é esse? Que conversa é essa que esse pastor está vindo aqui, trazendo aqui? Irmão, você pode ter certeza que o primeiro que chega na igreja é o demônio, não é o diácono, não. E o primeiro que vai acompanhar você até a sua casa é o demônio. Porque ele procura, diz a palavra de Deus, ele fica ao nosso derredor. Aonde você está, ele se faz presente também, procurando um motivo, uma fraqueza, uma oportunidade. E ele não é silencioso. A palavra do Senhor diz que ele ruge como se fosse mas não é um gatinho sem vergonha. Mas ele é mentiroso, ele não se firma na verdade. Ele nos atrai por causa das nossas fraquezas. E Paulo está dizendo para aquela igreja: fugir da idolatria. O que é que tem ocupado o maior espaço no meu e no teu coração? Porque o Senhor é muito claro. Mateus 6 traz essa verdade dizendo: ninguém pode servir a dois, porque ou há de se voltar para um e dar as costas para o outro. Ninguém pode adorar, é o significado da palavra. Ninguém pode adorar a Deus dividido. Deus é Deus de tudo ou não é Deus de nada na minha vida? Porque o próprio Cristo diz: a minha glória eu não dou a outro. Ele não divide. Ele é perfeito. Ele é o alfa, ele é o ômega. Então, irmãos, o maior desafio missionário da minha vida é imitar a Cristo, é ser identificado como cristão. E a palavra cristão significa pequenos cristos. Significa que nós somos pequenos cristos. Porque Ele é o nosso modelo, é o varão perfeito, é o alvo do qual a igreja caminha em marcha, em busca de seguir seus passos. Quando a gente fala em imitar hoje, a gente chama o filho e fala assim, não é? Geralmente tem aniversário de pai, aniversário de filho, de família, fala: meu filho, imite papai aí. Imite papai. O menino vai imitar ou a voz do pai, como o pai fala, ou o jeito que o pai anda, né? Uma vez no Instituto Bíblico, há muitos anos atrás, nós chamamos os alunos, era um momento social, eu, o Deão e o diretor. Eu era o vice-diretor e nós estávamos lá com eles. E tinha uns alunos que imitavam todo mundo. Aí, no momento, eles ficaram assim, surpresos, quando eu falei: agora vocês imitaram todo mundo, e agora vai ter que imitar nós três. Aí os alunos começam: não, pastor,
Eu digo, tem que imitar. Aí tinha um que me imitava todo dia. Imitava. Mas o que ele imitava? Ele imitava a expressão, quando o aluno chegava para mim, ô pastor, eu estou tão cansado aí, não vai dar para ir ao campo domingo não. Aí eu falava assim, o que é que você faz das meia-noite às 5 da manhã? Então você tem tempo, pode estudar, agora vai para o campo. Porque hoje nós temos esses muros todos para proteger vocês aqui. Quando você estiver no campo lá, você não vai ter essa proteção. Um outro que foi me imitar, imitou o jeito que eu ajeito a calça. Saía lá na sala imitando a calça. Mas o que é que nós gostaríamos de ver os nossos filhos ou os nossos alunos imitando? É o nosso procedimento. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam imitar a minha vida, o meu procedimento, porque o meu procedimento, o modelo é Cristo. Fuja da idolatria, meu irmão. É para correr mesmo, é para fugir, porque ela é sutil. Ela é sutil. Às vezes a gente está tão acostumado a falar em adoração, que a gente pega, irmãos, hoje eu comi uma salada de fruta que eu vou dizer para você, eu já comi salada de fruta em tudo que é lugar desse Brasil. Mas aqui eu comi hoje, não tem igual não. Não tem. É um negócio de maçonaria, tem um segredo. Mas é uma delícia. Mas algumas pessoas dizem assim, eu adorei a salada de fruta. Não, irmão, nós não adoramos salada de fruta. Eu adoro meu filho. Não, você não adora seu filho. Você ama seu filho. Você pode até amar uma deliciosa salada de fruta, mas você só adora a Deus. Êxodo 20, irmãos. Não farás para ti nenhuma imagem, semelhança do que há no céu, na terra, em qualquer lugar, nada que possa ter a tua adoração, o teu culto. Porque eu sou Deus zeloso. Paulo está repetindo no verso 22. Ou provocaremos os zelos do Senhor, somos acaso mais forte do que Ele? Segunda lição, irmãos, para vencer o maior desafio missionário da igreja, se tornar cada dia um imitador de Cristo. Primeiro, fuja da idolatria. Segundo, viva com temor e sabedoria a liberdade cristã. Irmãos, há um movimento no meio da igreja, no meio evangélico, no meio cristão, de que eu sou livre. Como a gente gosta dessa palavra, eu sou livre, a coisa que mais as pessoas, eu quero liberdade, eu sou livre. Mas, meu irmão, onde está na Bíblia que o cristão é livre? Existe na Bíblia dizendo que o cristão foi liberto, mas ele foi liberto do pecado, e ao mesmo momento ele se entrega como servo do seu libertador. Um texto bíblico muito usado, principalmente nas campanhas políticas ultimamente, é João 8,32. Quer ver que todo mundo dizer comigo? Conhecereis a verdade. Essa libertação esclarecerá. A palavra de libertação vem depois. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se você continuar, você vai ver que ele vai dizer que nós estamos agora como servos dele. A palavra servo, a palavra doulos, está dizendo que nós somos escravos dele. Nós nos entregamos totalmente a Cristo. Nós entregamos a nossa essência, a nossa vida. É a resposta da pergunta primeira do catecismo maior, da nossa confissão de fé, da nossa expressão de fé. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Meu irmão, onde está a liberdade aí? Acabou o livre-arbítrio.
Ele nos tirou da condenação eterna e trouxe para o meio do reino do seu amor. Nós somos livres do engano, nós fomos libertos da condenação, nós fomos libertos do pecado, das consequências do pecado, da morte eterna. Nós somos comprometidos com aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que viver a vida cristã, irmãos, com sabedoria. Olha o que é que Paulo diz a partir do verso 23 do capítulo 10. Diz assim, vamos ler apenas 2 versículos aqui, por enquanto. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é do outro. Olha a nossa liberdade aqui. A igreja não foi chamada para fazer o que é lícito. Porque tem coisa que há 20 anos não era lícito, hoje é. Tem coisa que há 50 anos não era lícita, hoje é. Tem coisas que é lícita hoje e amanhã não será. Mas aqui Paulo está dizendo, ele passa aqui o prumo para a igreja, e a igreja faz o que convém e o que edifica. Todas as coisas são lícitas. Isso aí é o que o crente gosta de ouvir. Eita, que maravilha, tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas o imitador de Cristo, o verdadeiro cristão, os pequenos cristos, eles fazem o que edifica e o que convém. Paulo fala isso lá em Efésios. No capítulo 5, no início, ele fala também, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas também em Efésios 4, ele também fala a respeito da nossa vocação. Ele diz que nós somos chamados e devemos andar de conformidade à vocação desse chamado. Então, irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos crentes em Cristo. Nós fomos lavados, nós fomos regenerados, nós fomos alcançados. O Evangelho chegou, bateu na porta do teu coração, transformou a tua mente, como Romanos 12 fala. Você passou a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, como eu posso andar assim, dessa forma? Ande com 2 pessoas que você não pode separar delas. Convém e edifica. E quando você tiver dúvida, você olha para edifica e pergunta: edifica? Se edifica, demorar a responder, você já vira para convém e fala: convém? São 2 companhias que todo crente deve andar com ela. Quando chegar um convite para você, uma oportunidade para você, que aquilo de alguma forma, você tem aquilo ali, rapaz, isso aqui eu preciso, aí pergunta: convém? Edifica? Porque senão, irmãos, nós vamos andar no nosso próprio caminho. E a palavra do Senhor já nos adverte, dizendo que para o homem é tranquilo andar no caminho dele. Mas a palavra do Senhor diz que o fim dele é caminhos de morte. Paulo aqui, ele fala: você tem uma nova consciência. Então, se você tem uma nova consciência, olha o que é que Paulo diz como deve se comportar e o que convém e o que edifica. A partir do verso 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porque agora eu tenho a consciência de Cristo, o conhecimento de Cristo. Verso 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserem ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares, por motivo de consciência. Consciência. Mas olha aí, onde entra o convém e o edifica. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência.
Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, se participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquele, porque dou graças. Irmãos, aqui Paulo está orientando, nós vamos ter muitos convites. O que não falta é convite para tirar o nosso foco da caminhada. São os ventos que batem em nós, como bateu em Pedro. Pedro é um personagem maravilhoso para ser estudado na Bíblia. Um homem bruto, um homem direto, um homem simples. Um homem precipitado. Jesus disse que ia encontrar com eles. Não disse como. Vão na frente. Eles foram, entraram no barquinho. O vento foi levando. Lá no meio de noite, tudo escuro. Aí Jesus vai fazer o que disse que ia fazer. Eu vou encontrar vocês. E aí Jesus vai andando por sobre as águas. E aqueles homens estavam ali, de repente alguém fala assim, olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Aí todo mundo olhou. Aí viu aquele vulto no meio da água à noite. Até eu ia tremer de medo. Um vulto andando sobre as águas. E aí eles disseram, é uma assombração. É isso que o texto está dizendo, não estou acrescentando não, estou dando só uma linguagem mais nordestina. Assombração, alma penada. Jesus respondeu, sou eu, não temais. Irmãos, essa é a palavra que todos nós queremos ouvir num momento desse. Sou eu, não tenho medo. Mas Pedro fala, se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. Pedro não era melhor ter ficado calado? Se és tu, manda, eu também quero andar nas águas. Talvez Pedro não esperava a resposta de Jesus. Talvez Pedro quis mostrar o quanto ele era valente para os seus companheiros do barco, o líder que ele era. Mas Jesus disse para Pedro, então vem, Pedro. E agora Pedro teve que passar por aquela experiência de descer do barco, de colocar o pé na água. Irmãos, isso é extraordinário, irmãos. É algo que nós não podemos imaginar a experiência que Pedro teve. E ali ele coloca um pé, depois ele coloca outro pé sobre as águas. Irmão, aqui já era suficiente. Aquilo já era para ele glorificar, pular para dentro do barco e dizer, olha, eu pisei na água e não afundei. Mas Pedro olhou para a força do vento que bateu nele. E tirou os olhos daquele que tem toda a autoridade, todo o poder, e que disse, vem. E aquele homem experimentado nas águas começa a afundar de uma forma tão desesperadora, que ele começa a gritar, socorre-me, Senhor. E aí Jesus chega, pega Pedro naquela situação, coloca no barco e diz, por que duvidastes? Irmãos, imitar a Cristo é não tirar os olhos de Cristo. Porque se eu e você repararmos nas forças que querem nos afastar, nós vamos sendo levados. Nós vamos nos afastando. E mesmo na nossa vida cristã, experiências maravilhosas e extraordinárias que tivemos no passado, elas vão se apagando na nossa memória, enfraquecendo a nossa fé, esfriando a nossa vida cristã. Então, para imitar a Cristo, primeiro, fuja de tudo que é idolatria. Segundo, viva a vida cristã com sabedoria, liberdade cristã e temor, irmãos. Eu falei hoje pela manhã, quando se perde o temor, se perde a vergonha. Quando nós perdemos o temor ao Senhor,
o que resta para nós é vergonha. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer ao Senhor, reverenciar o Senhor, respeitar o Senhor e a sua palavra, está debaixo da sua autoridade em obediência. Mas em terceiro lugar, irmãos, o maior desafio da igreja, imitar a Cristo, é possível quando fugimos da idolatria, quando vivemos a vida cristã, ou a liberdade cristã, com temor diante do Senhor. Em terceiro lugar, quando fazemos tudo para a glória de Deus. Cântico lindo que nós cantamos aqui hoje. Que Cristo venha ser o centro, a centralidade da nossa vida. O texto continua no verso 31. Vamos ler todos, 31, até o versículo 1 do capítulo 11. Todos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. A glória de Deus, irmãos, ela manifesta a salvação. Duas coisas essenciais para a nossa sobrevivência: comer e beber. E aqui no Brasil, então, ai, Jesus amado. Eita, Jesus. A gente tem que dar muita glória ao Senhor, né? Porque toda vez que a gente come, a gente glorifica a Deus. É tudo glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, porque nós comemos bem. Em média, o brasileiro tem 7 refeições por dia. A maioria. População mais carente tem 3, 2, mas... Porque toda vez que a gente abre a geladeira, tem uma coisinha lá para beliscar, você vai. Aquilo é refeição, irmão. Está pensando que é o que? Enganação? É refeição, você está comendo. Você está lá beliscando. Passa lá na cozinha, tem aquele bolo com aquela tampa transparente. Aquele devia ter uma tampa para esconder. Aí fica chamando você, o bolo. Há lugares, irmãos, principalmente na África. Eu visitei a Guiné-Bissau em vários projetos que nós temos lá. É bem diferente daqui, irmãos. É bem diferente daqui. Mas o que eu quero dizer para você é que comer é essencial. Beber é essencial, porque nós precisamos de líquido. A maior parte do nosso corpo é líquido. Nós precisamos. Nós temos sede. Mas não só foi essas duas coisas. O texto diz, e qualquer outra coisa. Qualquer dom que você tem, o lugar que você trabalha, a sua família, os seus recursos, tudo é para a glória de Deus. Tem algumas pessoas que é tão difícil de entender a graça e a providência divina, que ele fala assim, eu sou fiel, eu pago o dízimo. É pago o dízimo coisa nenhuma, irmão. Você não paga nada. Você devolve 10%, porque os 90% que você tem foi Deus que te deu para você administrar. Tudo é dele. Por isso que todo crente devia fazer um curso de mordomia cristã. Tudo que você tem, inclusive os seus dons, os seus talentos, é para a glória de Deus. Você é o instrumento para a manifestação da glória de Deus. Tua casa é para a glória de Deus. O texto é tão claro. Paulo vai narrando que devemos fazer tudo para a glória de Deus, porque senão nós vamos tornar
causa de tropeço para judeus, para gentios e até mesmo para a igreja de Deus. Muitos dos problemas que existem no meio da igreja é quando a igreja esquece que ela existe para a glória de Deus. Não é para a glória do indivíduo, não é para a vaidade do indivíduo, é para a manifestação da glória de Deus. Esse é o grande desafio missionário. A glória de Deus. E eu concluo com o verso 33. Paulo nos ensina que primeiro a gente foge de toda idolatria. Segundo, a gente vive a liberdade cristã com temor e sabedoria ao Senhor. Terceiro, fazemos tudo para a glória dele. E quarto, torne-se um modelo para outros. Inspire outras pessoas a caminharem, quererem conhecer Jesus, porque eles conheceram a você. Eles viram a manifestação de Jesus na tua vida, na minha vida. Paulo diz isso aqui no verso 33. Ele diz assim: assim como também eu, aqui é Paulo falando dele, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo está cumprindo aqui Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder para serem o quê? Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, igreja local, como Samaria e Judéia e até os confins da terra. Mas comece em Jerusalém, aonde você está, aonde eu estou. Sexta-feira eu falei que a igreja, ela é católica, tá certo? Se você não acompanhou pela internet ou não veio, estou repetindo para você aqui, tá bom? A igreja cristã, ela é católica. A igreja cristã, ela é apostólica. A igreja cristã só não é romana. Mas ela é a igreja universal. Não há segmentação na igreja. Deus não faz acepção de... A família da fé tem gente de todo tipo. Irmãos, aqui, se fosse fazer uma entrevista individual, você ia ver o potencial que tinha aqui, porque Deus junta pessoas desse jeito. Dons e talentos a serviço da missão, do evangelho, da proclamação do evangelho. A igreja é católica, mas ela é apostólica. Apóstolo significa enviado. Nós não temos mais um apóstolo. Nós temos a igreja apostólica. A igreja enviada. Vocês, como igreja, vocês estão enviados para esse lugar, para essa cidade. Essa cidade precisa ser alcançada pelo evangelho, pela tua vida, pelo teu testemunho, através dos teus recursos, dons e talentos. Porque nós somos uma igreja apostólica. Que Deus nos ajude, irmãos, a querer imitar Cristo. É difícil. Quem disse que é fácil? Se vê alguma igreja que você já foi, que diz que é fácil, se você vai numa igreja que aceita tudo, meu irmão, fuja disso, porque você está no lugar errado. A vida cristã, o convite de Jesus é, primeiro, vinde a mim todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não é só aí não. Aí ele fala, ande comigo. O seu jugo é pesado, eu pego. Agora você vai andar comigo. E aqui uma região que tem muito gado, todo mundo aqui sabe o que é jugo. Sabe o que é jugo? É aquela madeira, aquela canga que é colocada no pescoço da junta de boi, para eles andarem juntos. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Cristã é se matricular na escola de Jesus. Que coisa maravilhosa. Qual é a escola que tem um professor por aluno? Coisa maravilhosa, só Deus pode fazer isso. Ele está dizendo, olha, tome meu jugo aqui, você vai ficar encangado comigo aqui.
e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Professor exclusivo, e ainda diz, olha, você vai andar comigo, mas fique tranquilo, porque eu sou manso e humilde de coração. Tem alguém melhor para andar com você do que Jesus, querido? Se há alguém aqui hoje que está frio, que está esquecendo o foco da sua vida, aproveite esse momento. Você está numa conferência missionária. E saiba que o nosso Deus é um Deus missionário. E Ele está dizendo para você, volta para o caminho, querido. Você é meu filho. Eu que gerei você no ventre da tua mãe. Eu te estabeleci. Se você já jogou a toalha, pega a toalha de volta. Mas pega uma toalha nova. Pega uma toalha com cheirinho de Jesus. Com perfume de Jesus. Você está aqui nessa noite, não porque você faz parte dessa igreja, você está nessa igreja para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando a você. E eu quero orar nesse instante. Vamos ficar de pé. Reflita o quanto você tem imitado a Cristo. O quanto você tem sido missionário de Cristo no lugar aonde Ele tem colocado você. Deus, muito obrigado, Senhor, porque apesar de sermos pecadores, falhos e fracos, o Senhor é misericordioso, gracioso, Deus perdoador. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor é rico em perdoar. Basta o homem se converter do seu mau caminho. Ó Pai, nos transforma em imitadores. Que possamos olhar para Teu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ser vitorioso na carreira que nos foi proposta por Ele, com esperança. Que possamos vencer o maior de todos os desafios da vida cristã, sermos imitadores de Cristo, como filhos amados do Senhor. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa os que estão aqui presentes, outros que acompanham através das mídias sociais dessa igreja, por essa transmissão, ou que ouvirão este culto, ou verão em outras oportunidades. Mas que o Teu poder, que a Tua graça invada cada coração, e que Teu Filho Jesus seja o centro das nossas vidas. Nós oramos agradecidos por essa rica, imensa oportunidade. No nome de Jesus oramos. Amém.